Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena está começando e eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre tudo que a gente já fez e o que tem pela frente na nossa disciplina, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no alvo. Olha só, a gente já viu bastante coisa, a gente já avançou muito. Antes da gente começar com essas APNPs, a gente viu a base da gestão de pessoas, a evolução dela, a gente viu em sala ainda avaliação e desenvolvimento não, recrutamento e seleção de pessoas. Tá? E aí, aqui nas APNPs a gente viu análise de descrição de cargos, avaliação de pessoas, treinamento e desenvolvimento de pessoas. A gente falou um pouco também sobre o trabalho remoto, home office, e principalmente a gente focou na questão da QVT, a qualidade de vida no trabalho, que é um tema cada vez mais recorrente nas empresas e tem sido um fator de diferenciação. Tá? Muitas empresas estão crescendo e estão fazendo essas atividades diferenciadas. Tá bom? Quando você passa a se preocupar com isso, você tem um ganho muito grande junto aos seus funcionários, um ganho de produtividade muito grande. E após a gente falar sobre QVT, a gente viu remuneração de pessoas. O que é remuneração de pessoas, a importância dela, os tipos de remuneração, falamos sobre benefícios, enfim. A gente viu tudo isso nesse curto espaço de tempo, tá? Olha só, eu sei que não é uma coisa fácil de ser feita, eu sei que não é a coisa mais legal do mundo, eu sei que está longe de ser o modelo ideal, tá? Porque o ideal era que a gente estivesse em sala de aula, a gente pudesse estar conversando, tirando dúvidas, esclarecendo, que fosse uma troca, né? Esse é o modelo que seria ideal. Mas infelizmente a gente não pode fazer isso. Eu sei que tem gente que está bem organizada, mas eu sei que também tem gente que está triste com isso que está acontecendo, tem gente que está tendo muita dificuldade de se organizar. Então, bota o pé no freio, fica calma, tá? Daqui a pouco isso vai passar, mas enquanto não passa, vamos tentar criar uma agenda, tentar se organizar um pouquinho para poder fazer as atividades entregando o prazo, tá? Eu sei que é muita coisa, e até por ser muita coisa que a escola dividiu, sabe? A gente não tem todas as atividades em uma semana só, a gente tem uma parte das atividades que são na primeira semana, no caso, minhas atividades são sempre da primeira semana da quinzena. Por exemplo, hoje é dia 3 de agosto, tá começando uma quinzena hoje. E essa quinzena que vai de hoje, aí tem essa semana inteira que vai passar e a semana que começa no dia 10. Essas 2 semanas compõem essa quinzena. Tá? Alguns professores liberam para vocês, é o caso da nossa disciplina, de você poder fazer a atividade nessa semana e na próxima. Deixa a quinzena inteira aberta para você poder postar a sua atividade. Use isso. Tenta organizar bem. Tá? Eu geralmente ainda deixo um tempo maior. Nesse semestre, nessa última quinzena, algumas atividades encerraram antes. No caso, normalmente eu encerraria as atividades eu deixaria mais prazo para você poder postar em atraso, mas em alguns casos não teve como fazer isso. Por quê? Porque a gente vai ter reunião pedagógica na quarta e na quinta-feira, então a gente teve que encerrar as atividades antes, tá bom? Mas eu acredito que a maioria ainda possa postar algumas atividades. Essas atividades de remuneração que estão abertas, elas ainda seguem livres para vocês poderem postar. Mas deixa eu mostrar para vocês, ó. A gente recebeu um e-mail de convocação para a reunião pedagógica, para a gente conversar sobre as turmas. E aí, ó, eles colocaram para a gente que a gente teria até a sexta-feira, dia 31, para ter apropriado as notas. Tá? Ou seja, para enviar as notas para o pedagógico. Nesse momento a gente já passa a não ter mais controle sobre as notas, infelizmente. Tá bom? Então, por conta disso, pessoal, algumas atividades, como as de QVT, que geralmente teriam um prazo mais extenso, foram encerradas um pouco antes, tá? Mas as atividades de remuneração que estão aí para vocês, ainda que seja um prazo encerrado, você vai continuar podendo postar, ela vai estar liberada lá até o final de agosto, tá? Então, até o final de agosto, vocês conseguem postar essa atividade de remuneração e as outras que vão sendo liberadas. Só quando o pessoal do pedagógico pede para a gente fazer a apropriação, que a gente tem que apropriar e enviar para eles, aí não tem mais como receber no online, tá bom? Então, eu só estou dando esclarecimento para vocês estarem cientes. E o que tem para essa semana? Bom, nessa quinzena, no caso, né? É a nossa primeira semana, mas é nessa quinzena, a gente vai estar fazendo um fórum, que vocês vão estar relacionando tudo que a gente viu até agora, tá? A gente já viu bastante coisa aqui da gestão de pessoas, vocês vão estar relacionando esses conteúdos, falar aquilo que você mais se interessou, aquilo que você achou mais interessante, aquilo que você achou mais relevante, e a gente tem um questionário. Esse questionário ele tem algumas características muito importantes que eu preciso que vocês tenham atenção, tá? Você vai ter 2 tentativas para fazer esse questionário. A primeira tentativa
ela vai ser uma tentativa que seria a oficial, como se você estivesse fazendo uma provinha mesmo relacionada a esse conteúdo, para a gente poder avaliar a absorção do conhecimento de vocês, tá? E a segunda tentativa ela vai funcionar como se fosse uma recuperação da primeira. Então faz com atenção a primeira, tá? Por exemplo, não adianta você pensar que você vai fazer o questionário e que as perguntas numa segunda tentativa vão ser iguais, porque não vão ser iguais, tá? São várias questões, elas vão se misturando. Por exemplo, o questionário ele tem 10 questões, mas não vão ser as mesmas 10 questões que você vai fazer todas as vezes. As 10 questões que você vai fazer, o seu colega não vai fazer as mesmas 10 questões. Tá? Então são questões alternadas, aleatórias, né, do banco de questões que eu coloquei, todas feitas, extraídas do material de aula. Então use essas questões, use esse material de aula para vocês poderem desenvolver as questões bem, tá bom? Então olha só, aqui embaixo, aqui está o questionário, logo embaixo dele vai ter o material de apoio para você poder responder o questionário. Que material de apoio é esse? Todos os textos que eu enviei para vocês em cada uma das quinzenas que a gente trabalhou, tá? Então usa com base nisso aqui para você poder responder o questionário, tá bom? São 10 questões, vocês vão ter um bom tempo para poder responder essas questões, tá bom? Façam com atenção e tem mais uma coisa, esse questionário você não consegue voltar, tá? É mais ou menos assim, você faz uma prova, você marcou a questão, você não tem como desmarcar ela, tá? Então façam com atenção, se você pular a questão, você não consegue fazer de novo, tá? Então evita esse problema, porque se você pular a questão, você já vai ter zerado ela, tá? Então não pule questão, faz com atenção. Aqui dentro do questionário eu dou todas as informações para vocês, ó. Faz com atenção, porque a segunda tentativa vai ser como uma recuperação, não vou dar tentativa adicional. Você vai ter 50 minutos para fazer, são 10 questões de múltipla escolha, ou seja, você tem 5 minutos para cada questão dessa, tá? Cada questão vale 1 ponto, você não pode pular questões. Ele é do tipo sequencial, então se você pular pergunta sem responder, não consegue voltar nela. Todas as questões vão fazer referência ao livro ou à apostila. O material está tudo disponível para vocês. Não deixe para fazer isso na semana final, tá? Não deixe para fazer isso em cima da hora, porque vai que acaba a sua luz, vai que a sua internet não está funcionando. Então, assim, aquele prazinho que aparece lá para você no calendário, não é o dia que você tem que fazer a atividade, é o último dia que você tem para poder entregar aquela atividade. Então tenta se organizar, tá bom? Se tiver dúvida, qualquer coisa que você encontrar de coisa errada no questionário, entre em contato comigo, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Pode me procurar que eu estou sempre à disposição. Fiquem bem. Eu sei que não está fácil, muita gente tem muita dificuldade, às vezes a casa está cheia, é difícil de conseguir fazer, não tem silêncio, não tem tranquilidade, muita distração, muita série boa para colocar em dia, e querendo ou não, você está num momento que você não sabe quando é que você vai voltar para a rotina normal. Eu sei que é difícil, tá? Por isso que vocês estão tendo esse prazo maior para fazer essas atividades, mas tentem criar uma rotinazinha. Ter rotina é importante, a gente criar uma rotinazinha de estudo é importante até para a volta, senão o baque na volta é muito grande, a gente tendo aquela correria para colocar em dia, um monte de coisa para olhar, e vai ser atividade todo dia de todo professor, então vai ser aquela correria. Então tenta colocar em dia, tenta se manter organizado, vai ser o melhor, tá? E o melhor ainda é você absorver esse conteúdo aí, tá? Caso de dúvida, procura. Estou à disposição, os professores também vão estar à disposição, tenho certeza. E é isso. E-mail, celular, sempre às ordens, viu? Fiquem bem e logo logo a gente se vê de novo.